Saúde a igreja com a paz do Senhor. Amém. Vamos hoje o nosso estudo e a nossa lição de hoje é o capítulo 19. Capítulo 19 do segundo livro de Samuel. Hoje a nossa lição de número 6, de 6 de agosto de 2023. Davi volta a Jerusalém com benevolência a seus rivais. Bem, a lição de hoje é uma lição que está na sequência dos nossos estudos no segundo livro de Samuel e temos tido a oportunidade de cobrir praticamente na sua totalidade. E então hoje nós vamos estudar o capítulo 19, e o capítulo 19, nos 8 primeiros versículos, nós vamos encontrar o impacto da morte de Absalão sobre Davi, como ele é impactado por este evento trágico na sua vida. E vocês vão observar que, tardiamente, Davi recobra o sentimento de ser pai. Antes era o rei. É o estadista, é o economista, é o guerreiro, é o salmista, mas estava faltando essa dimensão nele, que é a dimensão de ser pai. Por isso, nós vimos que a trajetória de Absalão, que a Bíblia dedica 6 capítulos para falar sobre Absalão, desde o início de quando ele aparece em cena até o final, a sua morte. Se esta personagem aparece na Bíblia e a Bíblia dedica tanto espaço para ela, é porque tanto essa personagem como o que está ao redor dela, né, são coisas importantes que precisam ser analisadas e observadas. Então, nós aprendemos muito com a história de Absalão. E, ao mesmo tempo, a história de Absalão nos mostrou que Absalão é, conforme definimos, um filho que estava à procura de um pai e que, em vida, não o achou. Só pós-morte é que Davi agora começa a falar o que ele tanto podia ter falado antes, quando Absalão estava em vida, e era o que tanto desejava Absalão. Uma oportunidade para estar próximo ao seu pai, uma oportunidade de ser o estrategista do seu pai, uma oportunidade de ser o general do seu exército, o administrador. Absalão tinha todo um potencial para ser, de fato, o homem número 1 do rei. Quando o rei passa a essa posição de rei, e que acaba fazendo com que ele enrede, entre pelo mesmo caminho dos reis das outras nações, sendo polígamo e tendo vários filhos de várias mulheres. O que acontece? Isso tudo vai refletir na situação em que ele se encontra e que tem o seu platô, conforme nós vimos nessa trajetória dele. O platô é o capítulo 11, quando ele comete o seu pecado de adultério com Batseba e também assassina o seu marido. Então a espada, conforme disse o profeta Natã, Deus usando o profeta Natã, a espada não sairia da sua casa. Mas muito do que nós vimos, nós vimos que muitas das coisas que aconteceram poderiam ter sido evitadas. Poderia ter sido evitado. Inclusive, esse processo de marginalização de Absalão poderia ser um processo evitado, se fosse tratado no início. Daí, no fim do nosso estudo passado, nós vimos como é que tem de acontecer para que pais e filhos estejam numa relação tal de que os pais tenham o seu coração convertido aos seus filhos e os filhos tenham o seu coração convertido aos seus pais. Isso é muito importante na relação de pais e filhos. E isso também é extensivo à relação de marido e mulher,
de líder e liderado, há uma importante, tem que haver uma impregnação mútua, de modo que haja um entrelaçamento entre as duas partes para que elas possam funcionar, porque elas deixam de ser uma só, passam a ser duas partes que têm de funcionar e não tem como uma funcionar independente da outra. Daí, então, essa relação que, infelizmente, Absalão não conseguiu em vida, acabou conduzindo a um processo de marginalização que culminou por sentença divina também, e por conta do pacto com o pai, com Davi, Deus teve que dar um fim nesta tentativa de usurpação da posição de Davi feita por Absalão. Então a lição de hoje vai nos mostrar alguns aspectos importantes, né? Depois da morte de Absalão, nós vamos ver o lamento de Davi em relação a Absalão. Nós vamos ver logo em seguida as 3 personagens que, depois de as tribos decidirem, né, pelo retorno do rei, né, como o rei iria, né, lidar com essa nova situação. Porque ele foi desterrado, todas as tribos assumiram uma relação promíscua, por assim dizer, com Absalão, aceitaram esta investida de Absalão contra Davi, e isso fez com que eles também estivessem na condição de traidores do rei. Porque todos sabiam que o rei Davi tinha sido colocado naquela posição por Deus, e sabiam também que Absalão estava usurpando a posição que não era dele. E quando Judá e também todas as outras tribos se reúnem a Absalão no sentido de abraçar esse ato traidor, eles também se tornaram traidores. Muitos deles, quando foram na batalha contra Davi, foram lá para eliminar o rei e sendo liderados por Absalão. E aí então, quando Absalão morre e todo o projeto é jogado por terra, e 20 mil daqueles israelitas, observem que ali é uma guerra civil, é uma guerra interna, tá? É só israelitas com israelitas. Quando acontece de aqueles 20 mil morrerem e os outros conseguirem escapar para suas casas, agora vem um momento delicado. Como Davi vai lidar com essa situação? Como ele vai tratar os traidores? Toda a nação estava numa condição de traição em relação ao rei. E por essa situação estar assim, precisando de ser tratada, nós ficamos na expectativa. No retorno agora de Davi, como ele vai lidar com aqueles que o traíram, com aqueles que se levantaram contra ele, de modo a tentar até humilhá-lo, como é o caso de Simei, né? Nós temos o caso de Ziba, que foram as mãos sujas, que se aproveitando de uma situação, né? Embora alimentou ao rei com as suas mãos sujas, mas mentiu, criou um factoide, né? Palavra muito contemporânea, uma narrativa envolvendo a Mefibosete, que era na realidade uma mentira. E aí agora isso vai ser descoberto. Então Simei e Ziba já se adiantam, tá? Mas vocês vão observar que o tratamento que Davi dá às tribos, né, percebe-se logo em seguida qual vai ser o espírito dele ao tratar os outros que precisavam se consertar com o rei, tá? À exceção de Mefibosete, que aí passou realmente a sua história a limpo, o que tinha de fato acontecido, e Barzilai, que foi um dos que, sendo rico, próspero, alimentou o rei lá em Manaim, né? Então era um velho, 80 anos, próspero. Então este é o cenário do capítulo de número 19. E a expectativa é como Davi vai lidar com essa nova situação. Vai ser cruel, com vara de ferro, com cetro de aço contra os seus opositores, contra os traidores, ou vai criar um clima de
que possa fazer com que ele lidere toda a nação de Israel sem nenhum espírito de retaliação. Ou seja, será que Davi vai usar de misericórdia para com os seus opositores? Tá? E ele vai adiantar um princípio que depois vai estar cristalizado no ensino do Novo Testamento. Aquele que usa de misericórdia alcança a misericórdia. Então, bem-aventurados os misericordiosos. E aí, então, vamos ver nessa lição de hoje como Davi lida com essas situações, e isso tudo vai trazer lições para a nossa própria vida, até mesmo também como lidar com situações conflituosas. Tá? Então, temos aqui um oceano para colocar dentro de uma xícara. Vamos tentar. Então, vamos aqui logo ao nosso texto, a nossa primeira lição. E o título da lição já resume qual é o modus operandi, né, a maneira de operação de Davi. Davi volta a Jerusalém com benevolência a seus rivais. Esta benevolência aos seus rivais vai fazer com que ele tente apaziguar toda a situação para poder, então, voltar a ser o rei de todo Israel. Tá? Um líder não é líder só de uma parte, de um grupo, de uma fração. Ele é líder de todo Israel. Então, se ele é líder de todo Israel, ele tem que estar em boa relação com todo Israel. E aí nós vamos ver, então, a relação. Primeiro, nós vamos ver os 8 primeiros versículos, que poderiam muito bem ser incluídos na lição passada, né, que é o lamento de Davi pela morte de Absalão. E logo em seguida nós vamos ver essa tratativa, esse modo de Davi lidar com a tribo de Judá, que representa a parte sul, e as 10 tribos que representam Israel, que é a parte norte, que fica sendo chamado de Israel. Tá? E isso vai refletir depois na divisão do reino que vai acontecer mais à frente, após a morte de Salomão. Mas o Reino Unido, embora haja o Reino Unido ali, entretanto, já tem essa nomenclatura que é aplicada tanto às 10 tribos do norte como às 2 tribos e meia do sul. Então, vamos lá. O texto áureo é segundo o livro de Samuel, capítulo 19, versículo 12. Porém, Davi disse: que tenho eu convosco, filhos de Zeruia, para que hoje me sejais adversários? Morreria alguém hoje em Israel? Porque, porventura, não sei que hoje fui feito rei sobre Israel? E disse o rei a Simei: não morrerás. E o rei lhe jurou. Então nós vamos analisar as personagens, como é que elas chegam, a motivação. Tem muitas coisas aqui para nós tratarmos no nosso texto de hoje. Aí hoje eu trouxe para mostrar para vocês aquela Bíblia que eu falei, ó. A Bíblia com 5 traduções da Sociedade Bíblica do Brasil. Então tem 5 traduções aqui. E aí é bom que você vai ler um capítulo e você pode ler na tradução brasileira, que foi uma tradução que praticamente hoje ela quase não é reproduzida, a tradução de Almeida Revista e Corrigida, a tradução de Almeida Revista e Atualizada e a Nova Almeida Atualizada e, por fim, a nova tradução na linguagem de hoje. Tudo reunido aqui. Então, cada capítulo eu tenho aqui aberto agora no capítulo 19 e aqui está disposto para mim as cinco traduções. Tá? São 4 paralelas assim e a nova tradução na linguagem de hoje na parte de baixo. Facilita, como nós já falamos na aula passada, questão do eixo paradigmático, eixo sintagmático e tudo mais, as possibilidades de tradução que são muito grandes, né? Então, vale a pena adquirir. Ok, vamos aqui à nossa primeira pergunta. A nossa primeira pergunta.
em que a vitória do rei Davi e do povo se tornou naquele dia, como o povo entrou na cidade e o que o rei Davi gritava alto e todos ouviam. Ok, vamos ver aqui. Joabe repreende a Davi, é o título colocado aqui na nova versão, a nova Almeida atualizada. Disseram a Joabe: eis que o rei anda chorando e se lamentando. Do outro lado do muro, vamos colocar aqui o texto hebraico. Aqui, verso 1. Aqui há uma diferença entre os versículos da Bíblia hebraica nesse momento aqui, porque o 33 aqui é o 1 na Bíblia hebraica. Então, vamos ver aqui. Disseram a Joabe: eis que o rei anda chorando e se lamentando por Absalão. Assim, a vitória se tornou naquele mesmo dia em luto para todo o povo, porque naquele dia o povo tinha ouvido dizer: o rei está de luto por causa de seu filho. Então, em que se tornou aquela vitória? Como o rei Davi recebeu aquela vitória? Foi uma vitória, precisava ser ganha. Por outro lado, ela teve implicações as mais severas, porque morreu o filho do rei, que era o causador do problema. E então, ao morrer, Davi, como pai, como é que se sente numa situação dessa? Como é que ele se sente numa situação dessa? Inclusive, havia uma recomendação para que se poupassem Absalão. Davi recomendou a todos os comandantes para que fizessem assim. Joabe não atendeu, conforme nós vimos na aula passada, como já teve problemas com Absalão antes e sabia o que Absalão vivo iria fazer no futuro, ele não ia se aquietar, então ele decidiu eliminar Absalão. Porém, isso traz um impacto muito, mas muito forte sobre o rei Davi, porque Absalão era o filho do rei. E então, olha o misto de sentimento que Davi tem. Ele que está no cerne do problema, sabia que a única solução era essa. Sabia que a única solução era esta. Porém, esta solução foi muito dolorosa para ele, porque, afinal de contas, ele conseguiu ter o sentimento tardio de que Absalão era o seu filho. Então, qual foi o impacto disso sobre o rei? O rei, ele deixa todas as suas responsabilidades sucumbirem por conta dessa reação dos seus sentimentos. Isso massacrou o rei. O rei ficou esmagado diante do peso da perda de Absalão. Então, por perder e ganhar, foi um ganho que se tornou perda. Isso um ganho que só pôde acontecer porque houve a perda. Percebe? E aí, então, a reação dele é uma reação como pai. Ele não reage como um rei que estava ameaçado e, ao mesmo tempo, precisava eliminar o inimigo. É a reação diferente daquela que ele teve, por exemplo, no combate com Golias, no combate com os adversários, com os filisteus. Agora era com um filho seu. Então, aí a situação se torna bem complicada. E ele, então, fica de luto. Ele fica de luto. E a vitória se torna, nesse dia, em luto para todo o povo, porque naquele dia o povo tinha ouvido dizer: o rei está de luto por causa de seu filho. Vamos ver aqui a diferença da tradução
NAA para a NVI, para todo o exército, a vitória daquele dia se transformou em luto, porque as tropas ouviam dizer: o rei está de luto por seu filho. Quando você faz a leitura comparativa, vocês vão lembrar daquilo que eu falei na aula passada a respeito da palavra que é traduzida na versão revista e corrigida na Almeida Revista Atualizada e na nova versão atualizada. Vocês vão ver que a palavra traduzida aqui é uma palavra que tem no eixo paradigmático, ou seja, o que é o eixo paradigmático? Aquele eixo na vertical, em que você coloca os diversos sentidos que a palavra pode ter. Todo tradutor, ele vai ter lá, na hora de traduzir, as diversas opções para ele poder preencher o sentido do texto na língua receptora da tradução. Então, pode significar literalmente povo, como também pode significar, dependendo do contexto, a palavra ser utilizada como sendo o exército, como sendo a tropa. Aqui, vocês vão ver que é utilizado aqui para o sentido de Então aqui, olha, vamos lá. Vaterri, e aconteceu. Hateshua, a vitória. Tá? Bayon Haru, naquele dia. Le Evel, ela se transformou em quê? O que aconteceu com a vitória? Se tornou em luto, em lamento, né? Em pranto. Tá? Para quem? Le Evel Lechol Ha'am. Aí aqui tem Am. Primeiro sentido do eixo paradigmático, povo. Mas a que parte do povo esse aqui está se referindo? Ao povo que foi para a guerra e venceu a guerra e está voltando vitorioso. Então observa bem que o tradutor, na hora, ele vai ver que é que está sendo usada, mas é uma referência ao exército de Davi, que lutou, que batalhou, que guerreou e teve a vitória, e agora eles, em vez de chegarem na cidade, né, e celebrar a vitória, né, tudo isso passa a ser tido como uma derrota. Por quê? Porque o rei não ficou alegre com a vitória, e vocês sabem a razão: a morte do seu filho. Tá? Então aqui, observa bem que essa expressão, Lechol Ha'am, que é para todo aqui literalmente, quando ele traduz aqui para todo o povo, a NVI vai traduzir melhor, e inclusive vocês vão ver aqui as duas possibilidades no eixo paradigmático, tá? No campo de sentidos possíveis de Ha'am, Lechol, para todo, Ha'am, o povo, mas aqui nesse caso é para toda a tropa, para todo o exército. Daí, palmas para a NVI, que captou exatamente de que parte do povo está se referindo. Não é para todo o povo ainda, porque Davi ainda está do outro lado, e Manaém, né, e recebe a notícia e está ali numa situação de tristeza. Então é muito importante esse aspecto aqui. Então naquele dia o exército ficou em silêncio na cidade, como fazem para todo o exército. A vitória daquele dia se transformou em luto.
Aí vem aqui, o que aconteceu? Que chamar Raam, que ouviram as tropas, o exército, chamar, o verbo chamar, com ayin, é o lamed ayin, o verbo lamed ayin, com o lam, é o pa'al, então o verbo é lamed ayin, a última das três consoantes que compõem aqui a raiz, é o ayin. Então, que chamar Raam, Bayom Hahu, novamente a mesma expressão, naquele dia, Neetzav, Hamelech al-Beno. E o rei estava de luto, né? Estava enlutado por causa do seu filho. Allah, aqui é sobre, então aqui é em relação, ou por causa, por conta da morte do seu filho. Tá? E aí então a narrativa vai prosseguindo e vocês veem que quando você está lendo uma tradução comparativa, é importante que você tenha esse acesso. Sempre chamo a tradução de uma foto do oceano. Mas quando você vai na língua original, você realmente mergulha no oceano. E aí você vê em 8K, né, com todas as 8, a gente fala 8K hoje, né, como se uma coisa assim, uma imagem daquele tipo, com aquela qualidade, né, e daqui a pouco, quando chegar aí uns anos aí, a gente tiver aí uns 256K, né, um negócio assim extraordinário, você vai quase que tocar em tudo, né? Então quando a gente pegava aquele computadorzinho, né, que tinha telinha verde ainda, e hoje você tem aí um celular, um smartphone aí com muito mais capacidade de armazenamento e de fazer coisas que aquela maquininha não fazia. Eu tenho um disquete para poder rodar um programa, né, no MS-DOS, né, da S-DOS. Né, vocês lembram disso ainda? Já era nascida? Já lembra? Não era da sua época, não. Mas nós pegamos os tempos da caverna da computação. Tempo muito primitivo. A telinha verde, e era um luxo aquilo. Mas, então, aqui é importante nós vermos esses aspectos, e aí a NVI capta bem. Naquele dia o exército ficou em silêncio na cidade, como faziam os que fogem humilhados da batalha. O rei, com o rosto coberto, gritava: "Ah, meu filho Absalão! Ah, Absalão, meu filho, meu filho!" 3 repetições. É o senso tardio de paternidade. Se isso fosse feito lá no início, não teria um fim trágico como nós vemos aqui. Existem certas coisas, certas decisões que nós não podemos ser daquele tipo determinista ou fatalista em relação às nossas relações humanas. Muitas coisas que podem mudar de rumo por conta de atitudes nossas, nós precisamos ter esta sabedoria para poder lidar com as circunstâncias e reunir as variáveis e mudar. Muita coisa poderia ser mudada, conforme eu mostrei na aula passada para vocês, se Davi trabalhasse isso desde o início. Mas ele não fez, e hoje agora que cai a ficha de que ele era pai de Absalão. E Absalão tanto querendo um pai. Imagine tudo aquilo, naquele momento que ele chega: eu quero ver o rei, se o rei tem alguma coisa contra mim, manda me matar, mas eu quero ver o rei. Ele está falando, na realidade, eu quero meu pai. E, no entanto, ele não se sente abraçado e é, então, marginalizado. Então, você não quer um amigo, você não quer um filho, você vai fazer de mim o seu inimigo e o pior inimigo que você já teve. E aconteceu assim. Foi isso que entrou dentro do coração de Absalão. Percebe? Então, isso tudo nos instrui em relação ao nosso tratamento familiar. Né? Nós precisamos lidar com as coisas de um modo que a gente tenha a sabedoria para lidar com filhos, esposa com esposo, para que as coisas sigam na bênção. Tá? E Davi, ele era um bom rei, um bom guerreiro,
mas perdeu dentro de casa a batalha. O problema dele foi dentro de casa. 2 elementos graves. Primeiro, poligamia. Segundo, o resultado dela, que eram esses filhos de um monte de mulher que não tinham a relação de irmãos, eram relações de meio-irmãos. E aí todo o problema começa com Aminon e por aí vai, né? É uma coisa bem complicada e isso tudo fica como lição. Resultado de um distanciamento de Deus. Sim, porque se Deuteronômio 17 fosse seguido, era tudo vitória. Não teria esse platô, era trajetória retilínea para o clímax da história, e aí entrava um outro com, né, já pegando o reino lá em cima. E diante de uma sentença dada por Deus, parece que ele fica anestesiado. E hoje é óbvio, a gente vê que é óbvio o que ele deveria fazer. Mas na hora que ele está passando, o próprio Deus parece que cega o cara e a sentença vai ser executada. E na realidade, se você perceber, eu já falei isso para vocês aqui, qual era o fator de inibição de Davi? A culpa. Eu adulterei. Eu matei. Então, que moral eu tenho para lidar com os meus filhos e aconselhá-los a fazer aquilo que, né, que é certo? Sendo que eu sou o pior exemplo para eles. Percebe? Então isso aí acaba com Davi. O pecado com Batseba acabou. Davi não é mais o mesmo. A partir dali, Davi não é mais o mesmo. Tá? Então isso é muito importante para nós. Muda tudo. Né? Muda tudo. É o Mot Tamut, né? Certamente morrerás. O dia que dela comer, certamente morrerás. Aí come e não morre instantaneamente. Mas morreu ou não morreu? Isso significa que a expressão queria dizer que certamente você vai morrer, você vai se tornar um mortal. Aí poderia ser diferente. Mot Tamut. A expressão hebraica, eu já até apresentei essa expressão aqui para vocês na época aqui. O dia que dela comeres, certamente morrerás. É o Mot Tamut. Está aqui no Bereshit. Aqui. As pessoas estão no capítulo 2, até que foi no finalzinho do capítulo 2. Deixa eu ver aqui. Yeah. Aqui. Conhecimento do bem e do mal. No finalzinho. Aqui. Versículo 16. Versículo 16. Aqui a expressão. Mikol etz hagam achol tochel. Aí verso 17. Aqui. Versículo 17. O me'etz ida árvore hagam hadaat tov, do conhecimento do bem, vará e do mal, lo tochal, não comerás, mimeno dela. Que beyom
aho. Que beum ha-holcha, ha-holcha. Aqui temos uma sílaba fechada, átona. Então, esse kamatsu aqui passa a ter o som de O. Em vez de A, ele tem um som de O. Então fica a-hol-ha. Dia que dela comeres dela, mimeno, comeres dela, mot tamut. Mot tamut, o verbo aqui está no absoluto, infinitivo absoluto, e o tamut é o imperfeito. Então todas as vezes que tem essa sequência do mesmo verbo, como o infinitivo absoluto, seguido do futuro, do imperfeito, então o primeiro verbo da sequência, ele vai assumir essa condição de, esse sentido de certamente, por certo, inevitavelmente, aí o que vai acontecer? Morrerás. Daí, mot é o mesmo, mot e tamut tem a mesma raiz. Então, mot, tamut é o mot, que seria, esse infinitivo absoluto seria morrer, morrerás. Mas como essa sequência no hebraico, isso aí o Cristo van der Merwe tem uma explicação interessante disso daí, que mostra essa sequência, e posso passar para vocês no grupo, para vocês darem uma lida. Eu escrevi um artigo sobre isso. Foi uma vez que uma senhora, num grupo que a gente tinha de grego, hebraico e aramaico, ela queria testar para saber se eu sabia hebraico. Aliás, um professor de hebraico. Aí perguntou por que esse verbo está aqui e é traduzido como certamente morrerás. Aí pensando que eu não sabia hebraico e tal, aí deu uma aulinha para ele, escrevi umas 5 páginas para ele, só explicando. Aí ele nunca mais perguntou nada. Então esse mot tamut é porque é infinito absoluto, seguido de um verbo no imperfeito. Então esse primeiro verbo do infinito absoluto, ele tem esse sentido de certamente, por certo, inevitavelmente vai acontecer aquilo. Então, aqui, mot tamut é o certamente morrerás. Mas vamos então voltar ao Shemuel Bet aqui. Shemuel Bet, vamos lá. E a próxima pergunta. Entendeu? O que Joabe disse com franqueza ao rei Davi, o que ele mandou que o rei fizesse e o que ele disse que aconteceria a si se o rei não o fizesse. Então, voltemos aqui, então, verso 5. Verso 5, que na Bíblia hebraica vai estar como o verso 6. Tem uma diferença de um versículo para o outro aqui na numeração. Então, vamos lá. Vamos à palavra de Joabe, versículos... Deixa eu aumentar isso aqui para depois melhorar um pouquinho. Ok. Versos 5 ao 7. 5 ou 7. Vamos lá. Então Joabe entrou no palácio e foi falar com o rei. Hoje humilhaste a todos os teus soldados, os quais salvaram a tua vida, bem como a de teus filhos e filhas, e de tuas mulheres e concubinas. Amas os que te odeiam e odeias os que te amam. Aí veja que a palavra de Joabe está falando aqui de um general que comandou uma parte do exército, que ficou tripartida, e então ele comandou a parte do exército que estava agora chegando de uma vitória. E dessa vitória é que resultou a vida do rei. O rei está salvo, o rei está sem perigo, o rei não tem ido à guerra, as suas mulheres e concubinas estavam todas ali em Manaim protegidos. Tá? E ninguém foi lá, porque a intenção era chegar aonde estava o rei para matá-lo. Eles foram um impedimento, eles foram a barreira. Então, olhando da posição de Joabe, o rei tinha que estar feliz com as tropas que se sacrificaram na luta. Conseguiram vencer sem ter perdas, não se numera aqui perda de nenhum dos soldados de Davi, mas perda de 20 mil do soldado
dos soldados do exército inimigo, e agora então Joabe, peraí, valeu a pena ou não valeu a pena? Os soldados estavam todos lá. Acho que não valeu a pena lutar, não. Nós ganhamos e tudo está com ar de derrota. Ninguém celebra. E o rei ainda fica lá muriando. Ele que é o líder da tropa, o comandante supremo do exército, né, de Israel, ele não toma uma posição para encorajar os seus homens que lutaram por eles, e agradecer pelo empenho deles, mas está chorando pela morte como eles veem, do inimigo que queria destruí-lo. Percebe? Então é um sentimento que Davi fica muito difícil para ele. E então Joabe vai dar um aviso a ele. Você ama os que te odeiam e odeia os que te amam. Ou seja, ele sabia que o amor dele por Absalão estava sendo maior do que o amor daqueles que lutaram para que Absalão não fizesse o que queria fazer. Matar o rei era o alvo imediato, era o alvo maior dessa incursão, e eles foram a barreira para que isso não acontecesse. Então Joabe está analisando do ponto de vista da realidade. Cai a ficha aí, peraí. Hoje deixaste claro que os comandantes e os seus soldados nada significam para ti. Vejo que ficarias satisfeito se hoje Absalão estivesse vivo e todos nós mortos. Olha a chamada que Joabe dá no Davi. Agora, vai e encoraja teus soldados. Juro pelo Senhor que se não fores, nenhum só deles permanecerá contigo esta noite. O que para ti seria pior do que todas as desgraças que já te aconteceram desde a tua juventude. Então, esta é a palavra dura, mas precisa e cirúrgica de Joabe, o comandante que executou o inimigo. O Joabe só via Absalão como o inimigo, e de fato o era. Então você vê que Davi, como é que vai lidar com essa situação? Então a primeira coisa que ele tem que fazer é passar por cima da dor, passar o período de luto, de lamento, e assumir a sua responsabilidade como rei. Como rei. Vocês lembram de um episódio que aconteceu com Arão, quando seus filhos, foram mortos? Lembram desse episódio? E Arão não podia nem chorar? Lembram disso? Deus falou, nem chorar ele não podia. É a posição que Davi deveria assumir nesse momento. Absalão colheu o que tinha plantado. Mas é exatamente nesse momento tardio que aflora o sentimento paterno. Que aflora o sentimento paterno. Do outro lado da existência, você imagina o Absalão ouvindo, meu filho, Absalão, meu filho, agora? Vai dizer agora? Agora é tarde. Agora é tarde. Então, Joabe chama o Davi à responsabilidade que ele tem com todo o seu exército e com o povo, de modo geral. Aí vamos ver aqui a sequência. Onde o rei Davi se assentou e todo o povo o fez, e o que todo o povo fez, quem já tinha ido para as suas casas, e o que se diziam entre todos sobre as proezas de Davi. Os versos 8 ao 10. Do 8 ao 10. Verso 8. Então o rei levantou-se e assentou-se junto à porta da cidade, depois de ouvir essa dura repreensão de Joabe. Quando o exército soube que o rei estava sentado junto à porta, todos os soldados juntaram-se a ele. Enquanto isso, os israelitas fugiam para casa. Que deixa estar que tem aquela turma que perdeu.
E essa turma que perdeu, que estava integrando um batalhão contra Davi, eles estão retornando. Os que escaparam, conseguiram escapar da floresta, né, que matou mais gente do que a espada, conforme vimos, eles fugiram. Em todas as tribos de Israel, o povo discutia dizendo, observa bem aqui que não houve pronunciamento real. Joabe falou, fala aos teus soldados. Eles foram lá, viram o rei, e o rei continua lá, murcho, calado, quieto, e não dá as felicitações às tropas que lutaram, o exército que lutou. E Joabe o aconselhou a fazer isso. Mas Davi aqui está, no momento, ainda agindo pela emoção. Então, você vai ver que há diversas motivações através das decisões que Davi vai fazer nesse capítulo. Pragmatismo, que é uma análise política, de certa forma, das circunstâncias. Há todo um entrelaçamento aqui de motivações que a gente vai perceber ao longo da narrativa, e o narrador deixa tudo isso bem patente. Só que aqui, cadê o discurso? Então Davi sentou lá à porta, e os soldados estão lá, e o rei continua lá murcho, só olhando para eles, e sem falar nada. Não houve pronunciamento. Vamos agora ouvir o pronunciamento da Sua Excelência, o rei. Nada. Olha lá, sentado lá, só vendo a tropa, tudo bem? Nada feito. Então, do outro lado do muro, do outro lado, o que acontece? Do outro lado, o que acontece? Em todas as tribos de Israel, todo o povo discutia dizendo, Davi nos livrou das mãos de nossos inimigos. Foi ele que nos libertou dos filisteus. Então, todo mundo começa a puxar a ficha. Quem é esse Davi? Quem é esse Davi? Bateu lá nos anais. Ele é que nos livrou dos filisteus. Mas fugiu do país por causa de Absalão. E Absalão, a quem tínhamos ungido o rei, morreu em combate. E por que não falam em trazer o rei de volta? Então, esse é a conversa dos bastidores que está lá. O narrador onisciente, então, aqui você é o tipo chamado de narrador onisciente. Ele vai contar o que está acontecendo lá, ele vai acontecer o que está acontecendo cá. Ele já passou toda a história, já soube tudo que aconteceu, e agora ele está fazendo um registro a posteriori, depois dos eventos terem acontecido. Teria acontecido. Por que não falam em trazer o rei de volta? Então, essa é a conversa entre as tribos. Próxima pergunta. Por que Davi exigiu ser levado para Jerusalém pela tribo de Judá? O que eles disseram ao rei e onde os de Judá se encontraram com o rei? Os versículos 11 a 15 vão nos dar esta resposta. Versículos 11 ao 15. Quando chegou aos ouvidos do rei que todo Israel estava comentando, Davi mandou a seguinte mensagem aos sacerdotes, Zadok e Abiatar. Perguntem às autoridades de Judá, por que vocês seriam os últimos a conduzir o rei de volta ao seu palácio? Vocês são meus irmãos, sangue do meu sangue. Por que seriam os últimos a ajudar no meu retorno? O que se está lembrando aqui nessa referência? E essa expressão, ela vem de onde? Pegando aqui, deixa eu ver se aqui traz o... Vamos ver a versão revista corrigida. Está aqui. Cadê a revista corrigida? Deixa eu puxar a menina para cá. Vem para cá mais para perto. Aqui.
A revista aí corrigida vai trazer uma expressão aqui que vocês vão lembrar, aqui versículo 12. Literalmente, o que está no texto? Vós sois meus irmãos, meus ossos e minha carne sois vós. Por que, pois, seriam os últimos a trazer o rei? Isso aqui é uma menção a quê? Onde foi usada essa expressão? Capítulo 5. Veja o capítulo 5, na voltinha atrás. Capítulo 5. Capítulo 5. Está aqui. Então, todas as tribos de Israel vieram a Davi a Hebrom e falaram dizendo: eis-nos aqui, teus ossos e tua carne somos. Osso dos meus ossos e carne da minha carne. Tá? Então aqui Davi está usando uma expressão que eles mesmos utilizaram lá atrás. Tá? As tribos de Israel, quando Davi foi ungido rei. Tá? Então aqui é importante que essa recapitulação, aqui você vai ver o uso do Antigo Testamento no Antigo Testamento. Inclusive tem um livro com esse título. O uso do Antigo Testamento no Antigo Testamento. Né? Quando os textos mostram essa intertextualidade. Então aqui, esse versículo da frente está remetendo a esta passagem anterior aqui. Por isso que eu trouxe eu trouxe aqui literalmente para vocês verem que estava sendo utilizado. Então, esse verso 12 aqui estavam fazendo uma referência. O que ele quer de certa forma? Ele vê que todo Israel, quando se fala em todo Israel, as 10 tribos ali já estão decididas a trazer o rei, já estão comentando a respeito disso, mas Judá é que tinha que tomar essa iniciativa, porque ele tinha que fazer o quê? Ele tinha que fazer um entrelaçamento, porque foi para Judá que foi Absalão. E Absalão, ele se tornou, ele foi para o palácio em Jerusalém e estava ali dentro da tribo de Judá. Daí, então, tem um problema a ser resolvido. Ele tem que estar líder, ele tem que liderar todas as tribos, as 12 tribos. Então, ele tem que conquistar a parte norte e a parte sul, para poder, então, ele voltar e estar com todo um reino integrado nas suas mãos. Tá? Então, aí, veja bem que é a parte menor, mas não menor em importância, e Davi conclama para que eles possam tomar essa decisão. Tá? E isso aqui, então, essa expressão que é utilizada aqui é muito interessante. E ela vai remeter aonde? Osso dos meus ossos e carne da minha carne, remete a quê? Hein? Atzmi. Lembra, não? Atzmi uvesari atem. Meus ossos, minha carne. Isso vai remeter a Gênesis. A primeira poesia que foi recitada pelos nossos primeiros pais, aí, o nosso primeiro pai, quando ele recebe Eva, qual é a poesia que ele recita? Osso dos meus ossos, carne da minha carne, mostrando a unidade entre eles. Então, essa unidade, aí lembra? A primeira poesia, o primeiro poeta, né? Adão, fez a primeira poesia. Então, aqui, essa expressão, Atzmi uvesari atem, vocês são ossos e meus ossos, meu osso e minha carne. Meus ossos e minha carne. Então, essa expressão remete lá para Gênesis. Tá? Então, mostrando que aqui significa que vocês são meus irmãos, são meus parentes. Né? Sangue do meu sangue. Que é traduzido aqui
mas ela deixa uma nota aqui, que em hebraico é meu osso e minha carne. Tá? Então, é muito importante aqui. Ok? Então, isso é importante. Aí você vai ver o uso do Antigo Testamento no Antigo Testamento. E prossegue. Por que seriam os últimos a ajudar no meu retorno? E digam, aí vem outro detalhe importante, deixa eu ver se eu pego aqui. Aqui. Até o verso 15. Ok. Até o verso 15. E aí, então, olha a estratégia de Davi. E digam a Amasa, quem é Amasa? Comandante-chefe de Absalão. Foi quem Absalão colocou como comandante do seu exército para pelejar contra Davi. Ele está na lista número 1 dos traidores. E julgando pela correta, pela severidade da lei, todos os traidores tinham que morrer. Mas o que Davi já faz aqui para mandar um recado lá para as tribos, de modo geral? Porque todos estavam como traidores de Davi, sem exceção, porque todos aderiram a Absalão. E o rei teve que sair para Manaém. Ok. Mas e agora, no regresso, o que Davi poderia fazer? E estava todo mundo também naquela expectativa, como é que vai ser, qual vai ser a reação dele, o que ele vai fazer. Aí ele já começa e diz, olha, digam a Amasa, que eu estou já com a espada para cortar o pescoço dele. Ele, digam a Amasa, você é meu sangue. Olha aqui que também vai ser usada a mesma expressão. Vamos aqui ao Amasa. E ainda recompensa ele. E aqui lá, amassa. Tem o sim aqui. Tomru. Vocês vão dizer para ele. Tomru. Halo atzmi uvesari ata. A mesma expressão. Você não é meu osso e minha carne? Era isso que se esperava de Davi em relação a esse traidor? Mas qual é o recado que ele então está mandando para as tribos? Olha o jeito como eu vou tratar a todos vocês, usando de misericórdia. Qual é a diferença entre usar de justiça e usar de misericórdia? Justiça é pagar com aquilo que a pessoa merece. E misericórdia é exatamente passar por cima e ir no nível acima. É não dar segundo o que a pessoa merece, mas o de que ela precisa. E aí então usar de benevolência aqui é o que Davi está fazendo. Então diz que as tribos lá, eles eram seu osso e sua carne, e diz ao maior traidor, comandante do exército, que ele era também seu osso e sua carne. Tá? E diz mais aqui ele, que Deus me castigue com todo rigor se de agora em diante você não for comandante do meu exército em lugar de Joabe. Aí o que Davi está fazendo aqui? O que Davi está fazendo? Por um lado, ele está premiando o traidor e dando a ele uma posição de destaque e de honra acima de Joabe. Destitui Joabe como um dos comandantes supremos ali do seu exército, né? Que era o comandante supremo. E qual o motivo?
Ele desobedeceu uma ordem, não somente desobedeceu uma ordem, foi a pior ordem que ele poderia ter desobedecido: matar o filho do rei. Então ele está punindo Joabe. É a primeira punição que ele dá em Joabe. E logo em seguida ele, para fazer a relação de boa vizinhança e de trazer aquele povo para si, conquistá-los, ele diz: olha, o Amasa, não vou chegar aí retaliando, batendo, não. Ele vai ser o comandante do meu exército no lugar de Joabe. Aí, pronto, ele, com esta estratégia, obviamente, o que vai acontecer? Ele pune a Joabe. É a primeira punição, não é a última não, é a primeira. Por ter feito o que ele não deveria ter feito, segundo a determinação do rei. E diz: as palavras de Davi conquistaram a lealdade unânime de todos os homens de Judá. Poxa, se o pior traidor, que é o comandante, ele vai colocar nessa posição de destaque, pronto, ele não está com raiva de nós. Então aí, olha, conquistou a lealdade. E olha, o termo aqui é bem usado: conquistou a lealdade. É como se ele estivesse falando: tudo que aconteceu foi culpa minha. Conquistou a lealdade. Ele assume o problema, e ele sabe que o problema ali é ele mesmo, e o problema, tudo que aconteceu foi ele mesmo a causa. Então ele está usando de misericórdia como Deus usou de misericórdia para com ele. Vai para Colossenses, né? Colossenses é que vai, é um princípio que lá na frente vai ser cristalizado na Epístola aos Colossenses. Assim como Cristo vos perdoou, assim também perdoai. Vocês devem perdoar, né? Assim como você é perdoado. E parece que tem isso naquela oração que Jesus faz, né? Hein? Perdoa nossas dívidas, assim como nós perdoamos os nossos devedores. Então tem uma relação de impregnação mútua aí. Aí, perdoa nossas dívidas assim como nós perdoamos. Então, o perdoar é condição sine qua non para receber o perdão. E o apóstolo Paulo já coloca a moeda do outro lado. Né? Assim como você foi perdoado, então agora perdoe. Aí vem a parábola do credor incompassivo, né? Que recebe um monte de perdão e na hora de perdoar uma pequena coisa ele não perdoa. Aí então o que acontece? Ele vai ter que pagar. Então, já, você cancelado o perdão, você vai ter que pagar toda a dívida e preso. Ué, como é que vai fazer? Preso. Se solto não dava para pagar aquela dívida, imagina preso. Percebem? Assim fará o vosso Pai Celestial, se do coração não perdoardes a todos aqueles que tiverem as suas dívidas. Né? Então isso é muito importante. Isso é muito importante. Isso não tem aplicação seletiva, não. Isso aí é amplo e irrestrito. Né? É amplo e irrestrito. Vê o termo que Jesus utiliza lá, nessa parábola. Perdoardes aos homens. É irrestrito. É algo irrestrito. Então isso é muito importante. E Davi, então, conquistou toda a lealdade, conquistou a lealdade unânime, por unanimidade de todos os homens de Judá, e eles mandaram a dizer. É interessante aqui, a expressão que é traduzida literalmente por Almeida, da Revista Corrigida, tá? E ela reflete exatamente como o texto em hebraico: assim moveu o coração de todos os homens de Judá, como o de um só homem. Então, ou seja, é a unidade, que traduz ali como uma unanimidade. O coração de todo o povo agora, pronto, é um coração só. O rei nos perdoou, então agora manda trazer o rei. Né? Então, é exatamente isso. E eles mandaram dizer ao rei que voltasse com todos os seus servos. Então o rei voltou e chegou ao Jordão. Então sai de Manaém e vai para o Jordão. Tem de atravessar o Jordão, naquele lugar que dá para atravessar, em alguns com barcos, conforme vocês vão ver. E aí então chega lá do outro lado e vai se dirigir a Jerusalém. Tá? Então é muito interessante. Aqui o mapa sempre ajuda. Então, ele está em Manaim, né? Aí vem aqui para poder ir para Jerusalém. Então, olha aqui, ó.
Tem toda uma trajetória, Jerusalém está aqui embaixo. Então aí ele vai ter que vir, então, passar o Jordão, que está aqui no meio, e chegar aqui a Jerusalém. Então tem aqui Simeão, Judá e Benjamim, são as duas tribos e bem aqui. Então é importante. Ok. Próxima pergunta. Quantos homens de Benjamim foram com os de Judá ao encontro do rei? O que Simei falou ao rei? E o que disse Abisai? E o que o rei disse a Simei? Aí, versículos 16 ao 23 é trecho que vai falar a respeito desta personagem chamada Simei. O primeiro grande traidor, Davi o perdoou e ainda usou de misericórdia para com ele. Deu aquilo que ele não merecia e o colocou numa posição de destaque. O rei dando presentes àquele que merecia a morte. Parece até ter alguma coisa a ver com o nosso rei, né? Ele nos dá o presente e nós merecíamos era morte. Mas ele morreu no nosso lugar. E hoje ainda nos presenteia com um novo céu, nova terra, nova Jerusalém, vida eterna, corpo incorruptível, né? Comunhão eterna com Deus. Né? E ainda, presentemente, sobe aos céus e dá dons aos homens. Né? Então, é o nosso Jesus. E Davi aqui simplesmente está sendo, nesse capítulo, é um dos mais sintomáticos para mostrar da relação de tipo e antítipo. O rei misericordioso e o nosso grande rei misericordioso, o Senhor Jesus. Mas isso precisa de uma relação sincera com ele. Tá? Isso precisa de uma relação sincera com ele. E isso vai ser ilustrado no caso de Simei. Tá? No caso de Simei. E aí vamos. Quantos homens de Benjamim foram com os de Judá ao encontro do rei? O que Simei falou ao rei? E o que disse Abisai? E o que o rei disse a Simei? Então tem uma sequência aqui nos versículos 16 ao 23. E esse diálogo é muito instrutivo. Vamos a ele. Vamos a ele. N.A. Simei, vamos lá. Simei, filho de Gera, benjamita, que era de Baurim, apressou-se e desceu com os homens de Judá a encontrar-se com o rei. Com ele estavam 1000 homens de Benjamim, bem como Ziba, servo da casa de Saul, acompanhado de seus 15 filhos e seus 20 servos. Então, quantos homens estavam com Simei? Era uma tropa aqui, né? Estava com um pequeno exército aqui. Simei está com um pequeno exército. Quem é Simei? Quando Davi estava fugindo, saindo, ele interpelou o rei ali e imprecou, amaldiçoou, jogou terra, jogou pedra contra Davi, chamou de homem sanguinário, deu razões não verdadeiras para aquilo que estava acontecendo com Davi, e agora Davi volta vitorioso e Simei, eu tenho que me encontrar com esse homem. Não é? Então, o que ele faz? Ele pega 1000 dos homens que estavam com ele, como sendo assim uma pequena tropa, e Davi precisa conquistar. Davi precisa conquistar toda a parte do norte ali. E ele já vem como um dos representantes junto com a parte sul, para poder se apresentar e ver o que acontece. Tá? Ver o que acontece. Só que ele chega, né, querendo impressionar, por um lado, porque ele vem acompanhado de 1000, tá? Querendo impressionar. Vem o Ziba com ele, os dois, hein? Que associação. Ziba mentiroso vem lá com seus 15 filhos. Né?
Se tinha uma coisa importante em Ziba, pelo menos ele tinha os filhos, né? Isso é importante. Então, eu acho que isso aí contou muito peso para ele, né? Tinha 15 filhos. E então ele chega ali e entraram no Jordão à vista do rei e o atravessaram para fazerem passar à casa real e para fazerem o que lhe era agradável. Aí então Simei, filho de Zera, atravessou o Jordão, prostrou-se perante o rei. Ele disse: que o meu senhor não leve em conta o meu crime. Ou seja, aqui literalmente ele diz: então Simei, filho de Gera, prostrou-se diante do rei quando ele ia passar o Jordão e disse-lhe: que o meu senhor o rei não me tenha por culpado, nem se lembre do mal que este teu servo cometeu no dia em que o rei, meu senhor, saiu de Jerusalém. Aqui a revista corrigida, que é mais literal, vai trazer: disse ao rei: não me impute, meu senhor, a minha culpa, e não lembres do que tão perversamente fez teu servo no dia em que o rei, meu senhor, saiu de Jerusalém. Não conserve o rei isso no coração, senão estou morto. Então ele já está aqui suplicando para que o rei não mantenha isso no coração. E ele diz: porque deveras teu servo, porque o teu servo deveras, ou seja, o que significa deveras? Deveras, certamente. Certamente, verdadeiramente, confessa o que eu pequei. Porém, eis que eu sou o primeiro que de toda a casa de José descia a encontrar-se com o rei meu senhor. Estou representando toda a parte norte aqui. E vai ser o quê? O recado de Amasa pega a parte sul. O recado que Davi vai dar no tratamento com Simei vai refletir na parte norte. Então Simei está usando de uma estratégia. Será que ele está arrependido mesmo? Não. Tudo indica que não. Mas ele tem que aproveitar o momento, né? Já viu que o rei está de bom humor, porque perdoou a Amasa, opa, sou próximo. Mas ele já chega, né, fazendo a confissão dele, que o rei não toma isso no coração, não conserve isso no coração, me perdoe. Tá? E ele diz: eu sou o primeiro da parte do norte lá que vim encontrar com o rei. E o que o rei me fizer vai ser um recado para todas as tribos do norte. Aí Davi já perdoou o Amasa e agora tem o Simei. Se Simei for perdoado, aí toda a parte norte, que também traiu o rei, já vai saber que o rei vai perdoar a todos lá. E então aí ele, pela ação com que ele manifestar aqui a Simei, ele vai estar mandando um recado para o reino do norte, para a parte do norte. Não é o reino do norte, isso é uma nomenclatura anacrônica, né? Mas é a parte norte ali das 10 tribos, por assim, grosso modo. Então, Abisai, então, ele vai e faz uma interferência. Abisai é a justiça, é o ministro da justiça. O ministro da justiça vai fazer o quê? O promotor aqui de justiça. Então respondeu Abisai, filho de Zeruia, e disse: não morreria, pois Simei por isso, havendo amaldiçoado ao ungido do Senhor? Sim, morreria. E transgrediu a lei. Nenhuma autoridade poderia ser amaldiçoada. Nem pai e mãe, nem líder do povo, sacerdote não podia. Lembra que o apóstolo Paulo, quando chamou o seu sumo sacerdote lá de parede branqueada, aí o pessoal chegou: rapaz, como é que você fala assim com o sumo sacerdote? Tá doido? E eu não sabia que ele era, não. Me perdoe, eu não sabia não que era, não. E pediu desculpa.
Era uma autoridade, não amaldiçoarás a autoridade do teu povo. E aí então Simei tinha cometido esse crime traidor e ainda amaldiçoou ao rei. O que esperava? O ministro, o promotor já entra já com a sentença. Ele tem que morrer. Mas Davi responde, aí vamos lá. Davi responde. Então Abisai, filho de Zeruia, disse: Simei amaldiçoou ao ungido do Senhor, ele deve ser morto. Davi respondeu: o que é que vocês têm com isso, filhos de Zeruia? Acaso se tornaram agora meus adversários? Deve alguém ser morto hoje em Israel? Eu estou voltando. Tem de conciliar todo o povo. Hoje não. Calma. Não, então ele está bem específico, né? Hoje, tá? Porque Motz Tammuz está em cima de... Motz Tammuz está em cima do Simei de qualquer forma. Né? A Salomão lá na frente é que vai cobrar. Né? Salomão lá na frente é que vai cobrar. E vai cobrar de modo que o próprio Simei vai se auto-sentenciar-se a si mesmo. É um mega pleonasmo. Ele vai usar uma estratégia. Tá bom, você pode vir aqui à vontade. Eu não vou te matar, não. Você pode ficar à vontade aqui. O dia que você sair desses termos, era prisão domiciliar. O dia que você quebrar o benefício da prisão domiciliar, aí você vai ser morto. Tá? Mas se você não quebrar esse benefício, então vai ficar tudo bem. Vai ler a história lá, o que acontece. Não vou adiantar, senão quando chegar lá não tem graça. Aí então, vejam bem. Falando isso, eu estou lembrando aqui da prisioneira lá que estava com a tornozeleira, não? Então ela tinha condenado a 11 anos de prisão, aí estava no benefício de prisão domiciliar, porque tinha filhos, tal. Ela foi cismar de fazer uns vídeos lá e colocar algumas pedrinhas lá na tornozeleira, enfeitar a tornozeleira. Aí o promotor, o juiz já foi, o Ministério Público já levou para o juiz já agiu lá. Aí tem uma lei que não pode alterar em hipótese alguma. Né? Ela não danificou e tudo mais, mas aí deu uma espécie de... Vamos deixar isso aqui mais bonitinho. E acabou voltando para a cadeia. Né? Então ela mesmo se perdeu o benefício, porque a lei do Brasil é bem tranquila, viu? Aqui não tem esse negócio não, tem saidinha, prisão aqui é prisão mesmo. O negócio aqui nos Estados Unidos, entrou ali, foi enjaulado, já era. Não tem esse negócio, saidinha para Dia das Mães, saidinha para Dia dos Pais, saidinha, até aquela mulher que matou o pai lá, que saiu para o Dia dos Pais, saidinha. O Brasil, pelo amor de Deus, muda essa lei. Então, isso aí vai ficar lá na frente, a prisão domiciliar de Simei. Então, hoje não. Tá? Deve alguém ser morto hoje em Israel? Ou não tenho hoje garantia de que voltei a reinar sobre Israel? E o rei prometeu a Simei, sob juramento: você não será morto. Você não será morto. Como é que está em hebraico? Zot lo yumat. Zot lo yumat. Aqui, e aí vamos aqui, direto, verso 23. Alguém não deveria morrer. E aí então vem a negação. Lo tamut, não morrerás. Isso aqui dizendo direto para ele, né? Lá alguém não morreria. Morreria alguém em Israel? Não. E agora aqui, ele diz direto para ele: Lo tamut, não morrerás. Aí então,
Vem a próxima pergunta, que entra a próxima personagem. Também tem contas a acertar, segundo o relatório do Ziba. Né? Até o momento, enquanto Davi não sabe da história, Mefibosete é um traidor. Então, traidor tem que ser morto. Mas vejam só. Próxima pergunta. O que Mefibosete não fez para sua higiene corporal enquanto o rei fugia da turma de Absalão? E o que o rei lhe disse e o que ele disse humilhado? Os versículos 24 ao 30. Então vamos aqui ao episódio do Mefibosete. O episódio de Mefibosete. Hebraico do lado, português do outro. E vamos aqui até o 30. Mefibosete, neto de Saul, também foi ao encontro do rei. Ele não havia lavado os pés, nem aparado a barba, nem lavado as roupas, desde o dia em que o rei partira até o dia em que voltou em segurança. Ele fez voto, né, de não tomar banho, não fazer a barba, não cortar as unhas, nenhuma higiene pessoal, enquanto o rei não voltar em paz. E não foi essa a história que chegou, olha só, não foi essa a história que chegou nos ouvidos do rei. Ao contrário, o Ziba primeiro levou aquele monte de comida, né? As mãos sujas que alimentaram o rei. E alimentou o rei e serviu, de certa forma, né? Ele foi útil naquele momento ali e talvez isso conta para amenizar aí uma sentença que ele poderia receber. E é o que Davi tinha na mente até aquele momento. Tá? Aí Mefibosete, quando chega com aquela aparência esquálida, né? Aquela aparência esquisita, todo sujo, todo, e diz aqui, ele foi ao encontro do rei. Ele não havia lavado os pés, tal, conta aqui. E quando chegou de Jerusalém e encontrou-se com o rei, este lhe perguntou, por que você não foi comigo, Mefibosete? Ele respondeu, ó rei meu senhor, eu, teu servo, sendo aleijado, mandei selar o meu jumento para montá-lo e acompanhar o rei. Mas o meu servo me enganou. Aí quando o Ziba soube, agora é o outro lado da história, quando o Ziba soube que Mefibosete ia montar o seu cavalo e acompanhar o rei, porque ele não poderia acompanhar a pé, aí ele foi e o enganou e obviamente tirou o seu animal, né? Tirou o seu jumento que ele iria montar e acompanhar e não pôde ir. Ele falou mal de mim ao rei, meu senhor. Tu és como um anjo de Deus. Faze o que achares melhor. Você acredite em mim ou acredite nele. Aí apelou para o discernimento de Davi. Todos os descendentes de meu avô, de Saul, ele é o filho de Jonatas, neto de Saul. Todos os descendentes do meu avô nada mereciam do meu senhor. O versículo 28. Aqui o 28 é o 29. Você vai ver aqui a expressão porque que foi traduzida como avô. Kol Beit Avi. Aqui, Avi literalmente é casa de meu pai. Toda a casa de meu pai, mas na realidade aqui que ele está se referindo aqui é o ancestral anterior, né, que é Saul. Toda a descendência de Saul, trocando a dinastia, literalmente estava condenada à morte. E aí Davi usou de misericórdia para com Mefibosete. Tá? E aí então, ele está, embora o texto diz ali, literalmente usando aqui a palavra Avi, com o sentido de avô. Tá? Então isso é muito importante.
A NVI foi boa aqui. Todos os descendentes de meu avô nada mereciam do meu senhor e rei, senão a morte. Entretanto, deste a teu servo um lugar entre os que comem a tua mesa. Que direito tenho eu, pois, de pedir qualquer outro favor? Disse-lhe então o rei: você já disse o suficiente. Minha decisão é que você e Ziba dividam a propriedade. O Ziba tinha ganhado a propriedade toda, porque pintou Mefibosete como traidor do rei. Quando a história veio à tona, o que acontece? Davi, então, agora está com um dilema, né? Na realidade, ele tinha que fazer o quê? Se fosse usar a justiça, entregar tudo de volta ao Mefibosete. Mas ele tinha uma dívida com as mãos sujas de Ziba. O Ziba não prestava, o Ziba foi mentiroso, mas o Ziba ajudou o rei no momento que o rei precisava, levando aquela alimentação que chegou na hora certa. Tudo que ele levou. Então, tá bom, meio a meio. Né? Meio a meio. Tá. E o que o Mefibosete disse? Mas Mefibosete disse ao rei: deixa que ele fique com tudo, agora que o rei, meu senhor, chegou em segurança ao seu lar. Era isso que eu queria. Tá? Hein? Eu tenho comida. Ele vai continuar comendo na casa do rei. E ele não estava, pelo que você observa bem, ele não estava apegado a nada. Né? O que mostra em Mefibosete aqui é o quê? A palavra desapego ao material. O que ele demonstrou durante todo esse período em se infligir esse auto-sacrifício de não comer porque tinha que comer, senão morrer, né? Mas de não tomar banho, de não cortar o cabelo, de fazer a barba. Ele está se infligindo a si mesmo um sacrifício, né, para que o rei voltasse. Era o desejo dele. Então agora a propriedade para ele não fazia a mínima. Tá? E isso vai refletir, e tem um paralelo com o filho de Davi, Salomão, no seu primeiro julgamento. Vocês lembram? Duas mulheres tinham duas crianças. Não é isso? Aí aconteceu o quê? Uma morreu e a outra estava com a outra mãe, que alegava ser a mãe da criança. E a mãe verdadeira chegou lá, a causa foi diante do rei, e agora era uma criança entre duas mães. Uma alegando ser dela e outra alegando também ser dela. Como é que se vai descobrir? O rei Salomão, que dormiu de um jeito e acordou de outro, acordou sábio, na hora veio um modo como ele iria julgar a causa. Como foi? Ele pegou a criança e pediu: me dá uma espada aí. Tá? Deu uma espada. Então agora, aqui, as duas, né? Cada uma segura uma parte. Vou cortar ao meio. Aí eu vou cortar ao meio, você fica com a metade, ela fica com a metade. Tá bom assim? Aí, a que não era a mãe falou o quê? É isso, nem eu nem ela. E a que era a mãe: não, dá para ela, dá para ela, dá para ela. Pelo menos a criança ia viver. E ela demonstrou ali o afeto materno, que ela de fato era a mãe. Na hora de partir a criança, o rei: é essa aqui que é a mãe. Essa que teve compaixão da criança era a verdadeira mãe. E a outra que disse: mata, nem eu nem ela, porque já tinha perdido, aí então não era a mãe verdadeira. E Salomão, ela fez essa forma de julgamento. É o que Mefibosete fez a mesma coisa. Agora, né, já que ele dá, deixa ele ficar com tudo. Não é isso que ele quer? A vida dele não é isso aí? Então vai, fica com tudo. Eu já estou bem. Não tinha mais nenhuma aspiração, né, de nada. Então, vou continuar comendo na mesa do rei. Isso aí me basta, não tenho mais nada a pedir do rei. Nós éramos todos para estar mortos, como descendentes de Saul. O rei ainda foi benevolente para comigo. Então agora, não, pode dar para ele. Deixa ele ficar com tudo. Faço questão não. Se o teu inimigo te pedir, como é que é? Se alguém te pedir a túnica, né? Deixa também a capa. Mais ou menos isso, né?
Né? Então Jesus disse para não se ter esse apego aqui, não tem que ser meu, não, deixa para ele, deixa ele levar. Não é problema, não faz questão não. Então tem uma semelhança com aquele julgamento que mais tarde nós vamos ver no próximo livro. Né? Quando Salomão é estabelecido, ele tem esse primeiro momento de julgamento. E aí ele demonstra que ele realmente recebeu a sabedoria. E vamos agora então para a terceira personagem, Barzilai. Barzilai, o Barzilai, em hebraico, o Barzilai, que Barzilai, né, em hebraico, mas como tem a conjunção aqui, o, então, e é o porque antecede o bet, então é o Barzilai. Vocês não podem passar dessa vida sem aprender hebraico, hein? Para ler o nome das ruas lá em Jerusalém, né, as Rehov, aí você vai ver lá. Então tem que aprender. Vamos lá. Próxima personagem é a próxima pergunta. Você está ensinando, eis que sinto um cheiro suave às minhas narinas, o almoço está pronto. A próxima pergunta. O que Barzilai disse a Davi acerca de seus sentidos por causa da sua idade? O que ele disse que não queria ser ao rei e quantos anos tinha Barzilai? Os versículos 31 ao 37. Barzilai de Gileade também saiu de Rogelim, acompanhando o rei até o Jordão, para despedir-se dele. Barzilai era bastante idoso, tinha 80 anos. Tinha 80 anos. 80 anos, Barzilai. Zaken Meod, muito velho. O adjetivo aqui vem depois. Muito, aqui também intensivo, muito velho. De vérbio. Ben Shimonim Shana. Ben Shimonim Shana. Então, era filho 80 anos. 80 anos. Então, Shimonim é plural e Shana é singular. Então, aqui você vê que não há uma concordância entre o numeral aqui e o substantivo que qualifica aqui que é daqui a quantidade de anos. Shimonim, em Shimon, Shimonim, 80. É plural, e aqui Shana, tinha que ser Shanim, Shana. Então, é interessante essa forma aqui no hebraico de expressar. Ok. Muito velho, velho muito. Zaken Meod. Então, Meod vem depois do Zaken. Meod, Zaken. Zaken Meod. Mas vamos aqui ao texto. Foi ele que sustentou o rei durante a sua permanência em Maanaim, pois era muito rico. Ele era muito rico. Como é que o hebraico diz aí, e a revista corrigida também traduz, literalmente? Que Ish Gadol Hu. Que Ish, que homem, Gadol, grande, tá? Grande, ele. Então não tem a cópula aqui, o verbo ser. Eu falei isso na aula passada, me parece. Na aula que eu falei sobre a comparação do hebraico moderno e o hebraico bíblico. Então, que Ish Gadol Hu. Ele era homem rico. Aqui é próspero, wealthy. E então aqui, o termo grande aqui, você vai ver que a revista corrigida traduz literalmente como homem grande, não é isso? É ou não é? Homem muito grande. Uhum. O velho era idade de 80 anos, ele se sustentado que era homem muito grande. Então é isso que vai estar aqui, que é uma tradução literal. Porém aí, sabe que essa grandeza aqui está se dizendo que ele era um homem muito rico para sustentar
o rei e toda a comitiva lá. O rei disse a Barzilai: venha comigo para Jerusalém e eu cuidarei de você. Barzilai, porém, respondeu: quantos anos de vida ainda me restam para que eu vá com o rei e viva com ele em Jerusalém? 80 anos. Não sei quantos anos mais eu vou viver. Já fiz 80 anos. Como eu poderia distinguir entre o que é bom e o que é mal? Hoje em dia não faz diferença para ele aqui. Teu servo mal pode sentir o gosto daquilo que come e bebe. Já está ali no Eclesiastes 12. Já está no Eclesiastes 12. A descrição ali da velhice, o que acontece com os sentidos quando a pessoa se torna velha. Nem consigo apreciar a voz de homens e mulheres cantando. Eu seria mais um peso para o rei, meu senhor. Então, que vocês observam que ele não seria uma boa opção, não. Já está bem acomodado, E outra coisa, a adaptação a uma nova circunstância aos 80 anos. Ali já está com toda a estrutura, bem de vida, é um homem rico. Além de muito rico, muito sensato. Muito sensato. Encara a realidade, não tem paralaxe cognitiva. Ele encara a realidade como é a realidade. A paralaxe cognitiva é quando o eixo da construção intelectual da pessoa foge para um mundo que ela cria e ela vive lá dentro. Isso aí está acontecendo de modo geral. O Olavo falou a respeito de paralaxe cognitiva. Hoje é uma doença aí, que eu vou te dizer. Está aí na cabeça dessa sociedade sem Deus. Demoníaca até. Mas aqui o Barzilai é muito sensato e não vale a pena não. E diz mais: teu servo acompanhará o rei um pouco mais, atravessando o Jordão, mas não há motivo para uma recompensa dessas, de ir para lá e ser bem tratado no palácio. O lado ele está bem, está localizado, está bem estabelecido. Então, não é bom não. Permite que o teu servo volte e que eu possa morrer na minha própria cidade, perto do túmulo de meu pai e de minha mãe, mas aqui está o meu servo Quimã. Aí vem a próxima pergunta. O que é pedido aqui para o Quimã? Que ele vá com o rei, com o meu senhor e rei. Faze por ele o que achares melhor. Então, se você quer recompensar alguém, recompense aqui o Quimã. Poderia também ser aqui um filho do Barzilai. E aí, então, ou um dos seus mais fiéis servos. Então, depende aqui o narrador não nos dá essa informação. Aí vem a próxima e última pergunta. O que os homens de Judá disseram o que os homens de Israel disseram aos de Judá por não convidá-los a levar o rei? O que os de Israel disseram e que conclusão eles chegaram? 41 ao 43. Vamos aqui falar acerca do Quimã, para não pular aqui esses versículos. O rei disse: Quimã virá comigo, farei por ele o que você achar melhor, e tudo o mais que desejar de mim, eu o farei por você. Veja bem que o Barzilai foi essa pessoa rica, sensata, e que usou a sua riqueza para uma causa nobre. Na fuga do rei, o rei encontrou todo o amparo de que precisava lá em Mahanaim. E ele, então, usou da sua prosperidade, da sua riqueza, para sustentar o rei. E agora, lançou o pão sobre as águas, era hora de o achar novamente. Qual é o Eclesiastes 11? Lança o teu pão sobre as águas, que depois de muitos dias o acharás. Então, foi o que ele fez. A boa ação, até o Ziba colheu
um fruto da sua boa ação, apesar de toda a ruindade e mentira que ele né, falou em relação a Mefibosete. Contudo, ele fez uma boa ação no momento que o rei não pôde. O rei foi misericordioso por ele por uma coisa que ele não poderia esquecer, né? Que eles estavam precisando e ele chegou na hora certa, com as mãos sujas, mas serviu o rei. Tá? Então aqui agora Barzilai está colhendo e o Quimã vai ser o privilegiado. Então todo o exército atravessou o Jordão e também o rei o atravessou. O rei beijou Barzilai e o abençoou. E Barzilai voltou para casa. O rei seguiu para Gilgal, e com ele foi Quimã. Todo o exército de Judá e a metade do exército de Israel acompanharam o rei. Logo os homens de Israel chegaram ao rei para reclamar. Por que os nossos irmãos, os de Judá, sequestraram o rei e o levaram para o outro lado do Jordão, como também a família dele e todos os seus homens? Todos os homens de Judá responderam aos israelitas: fizemos isso porque o rei é nosso parente mais chegado. Aí, por que vocês estão irritados? Acaso comemos das provisões do rei ou tomamos dele alguma coisa? Então eles foram os que tomaram a iniciativa de reconduzir o rei e escoltá-lo até a chegada do palácio. Aí os israelitas, quando chegam, porque já vem do norte e tal, e eles foram primeiro, né? Eles ficaram meio chateados com isso, mas diz aqui: então os israelitas disseram aos homens de Judá: somos 10 com o rei, e muito maior é o nosso direito sobre Davi do que o de vocês. Ou seja, nós representamos a maior quantidade de tribos. Temos uma representatividade muito maior no contexto de todo Israel, na conjuntura de todo Israel. Então nós temos mais direitos sobre o rei do que vocês, que são a minoria. São 2 apenas, aí 2, a grosso modo aqui. E diz: por que nos desprezam? Nós fomos os primeiros a propor o retorno do nosso rei. Agora está todo mundo, né? Todo mundo quer. Todo mundo quer o rei, todo mundo quer o rei. Né? Mas os homens de Judá falaram ainda mais asperamente do que os israelitas. Ele é nosso e acabou. Né? Vai conosco, pronto. Então, se vocês quiserem, acompanhem. E aí então, quando Davi chega em Jerusalém, se estabelece no palácio, as coisas não ficam tranquilas como poderíamos imaginar no final desse capítulo aqui. Tem um problema aí que vai acontecer no capítulo de número 20. É narrado no capítulo 20, na sequência aqui dessa narrativa. E para o narrador é uma sequência só. Ele não fez essa divisão de capítulos e versículos, foi posterior, né? Mas nós vamos estudar isso na próxima semana. Então, nesta semana, nós observamos que, de um modo geral, Davi aqui, tipicamente, está apontando para o nosso rei misericordioso que, além de nos perdoar, ainda nos dá presente. Presente de hoje, nós podemos viver em uma comunidade na qual ele está, nos doou o seu Espírito Santo e nos está preparando para uma eternidade com ele, num novo céu e numa nova terra em que habita a justiça. E tudo isso, para fazer isso, ele mesmo pagou o preço. Ninguém poderia ter feito isso por nós, e ele fez, mostrando que ele tinha poder para dar a vida e tornar a retomá-la, e a retomou, e agora também nos dará naquele dia a sua vinda. Então, que nós possamos ser gratos a esse nosso rei, sermos participantes, né, dessa misericórdia que ele tem demonstrado para conosco, servindo-o com alegria e fazendo tudo aquilo que agrada ao seu coração, e que o Senhor nos abençoe e nos dê condição de sermos
pais para os filhos, para que nós não tenhamos essa decepção que Davi teve logo no finalzinho aqui, quando ele tem um senso tardio de paternidade. Absalão, Absalão, meu filho, meu filho. Né? E todos os seus inimigos foram perdoados por ele. Assim como Cristo vos perdoou, também perdoem-se mutuamente, é o conselho e é a ordem que o apóstolo Paulo deu. E também Jesus falou, e se não perdoardes, como vocês são perdoados e foram perdoados, também o vosso Pai Celestial não vai perdoar. Então, perdão é a base para todo o relacionamento entre nós, seu povo, de um modo geral. E o Senhor nos abençoe. Amém. Vamos ao nosso almoço. שמואל ב', פרק י"ט. וירגז המלך, ויעל על עליית השער, ויבק. וכה אמר בלכתו, בני אבשלום, בני אבשלום, מי ייתן מותי אני תחתיך, אבשלום, בני. ויוגד ליואב, הנה המלך בוכה, ויתאבל על אבשלום. ותהי התשועה ביום ההוא לאבל לכל העם. כי שמע העם ביום ההוא לאמור, נעצב המלך על בנו. ויתגנב העם ביום ההוא לבוא העיר, כאשר יתגנב העם הנכלמים בנוסם במלחמה. והמלך לאט את פניו, ויזעק המלך קול גדול, בני אבשלום, אבשלום, בני. ויבוא יואב אל המלך הבית, ויאמר, הובשת היום את פני כל עבדיך, הממלטים את נפשך היום, ואת נפש בניך ובנותיך, ונפש נשיך, ונפש פילגשך, לאהבה את שונאיך ולשנוא את אוהביך, כי הגדת היום, כי אין לך שרים ועבדים. כי ידעתי היום, כאילו אבשלום חי וכולנו היום מתים, כי אז ישר בעיניך. ועתה קום צא ודבר על לב עבדיך, כי באדוני נשבעתי, כי אינך יוצא אם ילין איש איתך הלילה. וראה לך זאת מכל הרעה אשר באה עליך מנעוריך עד עתה. ויקום המלך, וישב בשער, ולכל העם הגידו לאמור, הנה המלך יושב בשער. ויבוא כל העם לפני המלך, וישראל נס איש לאוהליו. ויהי כל העם נדון בכל שבטי ישראל לאמור, המלך הצילנו מכף אויבינו, והוא מילתנו מכף פלישתים, ועתה ברח מן הארץ מעל אבשלום. ואבשלום אשר משכנו עלינו מת במלחמה, ועתה למה אתם מחרישים להשיב את המלך? והמלך דוד שלח אל צדוק ואל אביתר הכהנים לאמור, דברו אל זקני יהודה לאמור, למה תהיו אחרונים להשיב את המלך אל ביתו, ודבר כל ישראל בא אל המלך אל ביתו? אחי אתם, עצמי ובשרי אתם, ולמה תהיו אחרונים להשיב את המלך? ולעמסה תאמרו, הלא עצמי ובשרי אתה, כה יעשה לי אלוהים וכה יוסיף, אם לא שר צבא תהיה לפני כל הימים תחת יואב. וית את לבב כל איש יהודה כאיש אחד, וישלחו אל המלך. שוב אתה וכל עבדיך. וישוב המלך, ויבוא עד הירדן. ויהודה בא הגלגלה ללכת לקראת המלך, להעביר את המלך את הירדן. וימהר שמעי בן גרה בן הימיני אשר מבחורים, וירד עם איש יהודה לקראת המלך דוד. 1,000 איש עמו מבנימין, וציווה נער בית שאול 15 בניו ו20 עבדיו איתו. וצלחו הירדן לפני המלך. ועברה העברה לעביר את בית המלך, ולעשות הטוב בעיניו. ושמעי בן גרה נפל לפני המלך בעוברו בירדן. ויאמר אל המלך, אל יחשוב לי אדוני עוון, ואל תזכור את אשר האבה עבדך, ביום אשר יצא אדוני המלך מירושלים, לשום המלך אל ליבו. כי ידע עבדך כי אני חטאתי, והנה באתי היום ראשון לכל בית יוסף, לרדת לקראת אדוני המלך. ויען אבישי בן צרויה
ויאמר, התחת זאת לא יומת שמעי? כי קילל את משיח אדוני. ויאמר דוד, מה לי ולכם בני צרויה, כי תהיו לי היום לשטן? היום יומת איש בישראל? כי הלא ידעתי כי היום אני מלך על ישראל. ויאמר המלך אל שמעי, לא תמות. וישבע לו המלך. ומפיבושת בן שאול ירד לקראת המלך, ולא עשה רגליו, ולא עשה שפמו, ואת בגדיו לא חיבס, למין היום לכת המלך, עד היום אשר בא ושלום. ויהי כי בא ירושלים לקראת המלך, ויאמר לו המלך, למה לא הלכת עמי, מפיבושת? ויאמר, אדוני המלך, עבדי רימני, כי אמר עבדך, הכבשה לי החמור, וארכב עליה, ואלך את המלך, כי פיסח עבדך. וירגל בעבדך אל אדוני המלך, ואדוני המלך כמלאך האלוהים, ועשה הטוב בעיניך. כי לא היה כל בית אבי, כי אם אנשי מוות לאדוני המלך. ותשת את עבדך באוכלי שולחנך, ומה יש לי עוד צדקה ולזעוק עוד אל המלך? ויאמר לו המלך, למה תדבר עוד דבריך? אמרתי, אתה וציווה תחלקו את השדה. ויאמר מפיבושת אל המלך, גם את הכל ייקח, אחרי אשר בא אדוני המלך בשלום אל ביתו. וברזילי הגלעדי ירד מרוגלים, ויעבור את המלך הירדן לשלחו את הירדן. וברזילי זקן מאוד, בן 80 שנה, והוא חלקל את המלך בשיבתו ומחניים, כי איש גדול הוא מאוד. ויאמר המלך אל ברזילי, אתה עבור איתי, וחלקלתי אותך עמדי בירושלים. ויאמר ברזילי אל המלך, כמה ימי שני חיי, כי אעלה את המלך ירושלים. בן 80 שנה אנוכי היום, העדה בין טוב לרע, אם אטעם עבדך את אשר אוכל ואת אשר אשתה, אם אשמע עוד בכל שרים ושרות, ולמה יהיה עבדך עוד למסע אל אדוני המלך? כמעט יעבור עבדך את הירדן את המלך, ולמה יגמלני המלך הגמולה הזאת? ישוב נא עבדך ואמות בעירי עם קבר אבי ואמי, והנה עבדך כמהם יעבור עם אדוני המלך ועשה לו את אשר טוב בעיניך. ויאמר המלך, איתי יעבור כמהם, ואני אעשה לו את הטוב בעיניך, וכל אשר תבחר עליי אעשה לך. ויעבור כל העם את הירדן, והמלך עבר. וישק המלך לברזילי, ויברכהו, וישוב למקומו. ויעבור המלך הגלגלה, וכמהן עבר עמו, וכל עם יהודה העבירו את המלך, וגם חצי עם ישראל. והנה, כל איש ישראל באים אל המלך, ויאמרו אל המלך, מדוע גנבוך אחינו, איש יהודה, ויעבירו את המלך ואת ביתו את הירדן, וכל אנשי דוד עמו? ויען כל איש יהודה על איש ישראל. כי קרוב המלך אליי, ולמה זה חרה לך על הדבר הזה? האכול אכלנו מן המלך, אם ניסת ניסה לנו? ויען איש ישראל את איש יהודה, ויאמר, 10 ידות לי במלך, וגם בדוד אני ממך, ומדוע הקילותני? ולא היה דברי ראשון לי להשיב את מלכי? ויקש דבר איש יהודה מדבר איש ישראל.